Flamengo! Na verdade, nós vamos colocar um cafezão aqui, porque eu tô precisando tomar um café enquanto a gente produz esse vídeo aqui pra vocês. Então hoje, agora de tarde, porque quase 15 horas vai começar o jogo, acho que do Flamengo e sei lá o que. E tô torcendo pra todos os times brasileiros, mesmo que eu não torço pra nenhum desses times que tá na Copa do Mundo aí de clubes. Eu sou colorado, beleza? Mas eu tô torcendo aí pros times brasileiros darem uma surra de pau mole nos times europeus. Enquanto eu finalizo o café aqui com vocês, eu quero comentar sobre o mercado e ajustar algumas expectativas também. Nós precisamos, todo investidor, ele precisa ir ajustando expectativas conforme o andar da carruagem, porque a gente não tem controle das coisas que o mercado está fazendo. Deixa eu só abrir o sachêzinho aqui, ó. É que fazer isso aqui com uma mão só é complicado. Deixa eu pegar. Aqui. Depois eu dou uma limpadinha gostosa aqui. Como todo investidor, a gente precisa ir alinhando expectativas. Ó, o Flamengo lá. Quer dizer, isso aí não é do time do Flamengo, né? Acho que é o Chelsea. Chelsea e Flamengo, esse eu vou querer assistir. Pois é, então, senhores, vamos lá. Eu acho que é, né? Chelsea e Flamengo. Vamos ver. Senhores, então, tô aqui tomando meu café de tardezinha, fazendo meus estudos, acompanhando o mercado também com bastante tranquilidade, né? O mercado segue lateral aqui. Eu realizei lucros aí nos últimos dias. Já falei abertamente sobre isso. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. O quê? O meu reflexo aqui aparecendo? Não. As barras verdes e as barras vermelhas, tá? Bitcoin não está em tendência de baixa. Está ainda em tendência de alta. Isso aqui é um caixote lateral, tá? Então isso aqui é um movimento lateral do mercado. Se a gente pega aqui, a gente consegue colocar um caixote aqui. Bem visível, né? E aqui dentro desse caixote, existem vários dias falsos de alta, como esse daqui, depois seguido de dias falsos de baixa, outros dias seguidos de falsa alta, outros dias seguindo de, exatamente, falsa baixa. Nós estamos numa fase em que o mercado está com uma tendência de alta semanal enfraquecido, ou seja, nos últimos 2-3 anos o Bitcoin ele ficou subindo muito forte, né? Bitcoin que eu comprei há 2-3 anos atrás já subiu 600%, então aquelas frações de Bitcoins que eu comprei em 2022, 2023 estão com, né, retornos bem interessantes. Só que hoje muita gente vai ficar desesperada, mandando pergunta para mim, né? Em todos os mídias sociais perguntando, pô, mas Augusto, agora o Bitcoin tá caindo, tá desabando, saiu de 110, tá em 102, né? Fica no 103 e vai despencar e é bear market. Calma. O mercado ainda não é bear market, o mercado ainda não virou de tendência, ele ainda não perdeu a tendência de alta semanal. O que o mercado está fazendo é uma zona de distribuição, né? Barra acumulação, que ele anda de lado para tentar depois mais para frente continuar subindo. E todas as regiões em que ele teve dias de compra um pouco mais fortes, são capturadas liquidez, porque muita gente está com o operacional abaixo dessas barras aqui. Então é bem provável que o Bitcoin busque essa região aqui ou próxima dessa, tá? $100 mil por unidade, né? Chega nesse ponto aqui, ameaça uma queda muito profunda, muita gente vai sair vendendo erroneamente, porque na verdade tinha que ter vendido aqui, nesse dia aqui, tá? E agora a gente tem que esperar pacientemente para ver até onde ele vai buscar. Bom, nós temos espaço para cair um pouquinho mais. No gráfico de 4 horas, no gráfico diário, tá? A gente tem sim espaço. Deixa eu só mudar aqui o gráfico para 4 horas. Ó, nós temos aqui o RSI indo na direção de sobrevenda, então sim tem espacinho ainda para cair um pouquinho mais. Mas hoje no dia 20 de junho, é isso que eu queria comentar. Ó, 20 de junho, agora 3 horas da tarde. No dia 20 de junho nós temos uma expectativa que tem que ser cumprida, tá? Vocês lembram que nos últimos vídeos aí, desde abril, eu venho falando assim, não, abril provavelmente o mercado vai retomar a alta, né? A alta vai ser muito interessante.
Junho pode ser um dos melhores meses de alta, né? E na verdade junho de fato iniciou o mês entregando alta, mas agora, né, de uma semana para cá, de 1 a 2 semanas para cá, ele começou a recuar bastante, o mercado voltou a cair um pouquinho, quebrou a expectativa de alta que eu estava para junho. E aí quando ocorre uma quebra de expectativa, por exemplo, eu acreditava que o mercado ia subir abril, maio e junho, ele subiu abril, maio e junho, ele subiu parcial e depois devolveu tudo que ele subiu, né? Só que nós temos que lembrar que no ciclo, no mercado cripto, nós temos geralmente 2 meses que são extremamente relevantes e antagônicos, tá? Junho e julho são meses antagônicos. O que eu quero dizer com isso? Se junho o mercado caiu mais do que subiu, ou ele não entregou um movimento esperado para junho, geralmente julho tende a ser o mês que ele volta e entrega alta, tá? Não é uma regra que ocorre 100% das vezes, mas ocorre 90% das vezes. Então, dos últimos 15 anos, 90% das vezes, né? Ou seja, na maior parte do tempo, maior parte dos anos, junho e julho foram meses antagônicos. Ao mesmo tempo, eu vou dizer para vocês o seguinte: então quer dizer que junho vai ser de queda e julho vai ser de alta? Não. O que eu estou falando é junho, mercado lateral, com mais aproximação de baixa. Se isso acontecer em junho, julho tende a ser um mês de recuperação parcial dessa baixa. E a recuperação vem através de uma alta lateral também. Então, do mesmo jeito que ele cai de forma lateral, ele sobe de forma lateral, tá? Só que ele vai se manter lateral. Sabe por quê? Porque nós estamos passando por uma fase de distribuição de preço, onde ele tem um alargamento do mercado lateral. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele começa num caixote aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho menos reflexivo. Ele começa lateral, assim, um caixote bem visível, todo mundo consegue enxergar, tá? A gente pega aqui, joga pra cá. Tá vendo? Ele começou o mês de junho assim, tá? Lateral, ele teve dias bons de alta, seguido de bons dias de baixa, tá? A alta recente que ele fez forte, ele devolveu tudo nos dias seguintes. E agora nós estamos andando para uma direção de buscar a liquidez abaixo desses níveis aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? É bem provável que em junho ainda, a gente ainda fique assim, ó. E feche o mês assim. Tá? Com uma queda mais fortezinha aqui um pouquinho, capturando essa liquidez aqui, tá? E aí, muita gente vai achar que o mercado está virando para bear market, mas sim, ele já está virando para bear market, mas ele ainda não virou e vai demorar para virar. Por quê? Porque na fase de distribuição, ele primeiro faz agora uma nova caixa mais ampla de preço, e aí sim ele faz a reversão majoritária de tendência. Ou seja, nós estamos em um mercado lateral. Toda queda mais forte é oportunidade de compra, seguida de que todo movimento de alta mais forte vai ser seguido de venda, tá? Então, a tendência é que o mercado, no mês de julho, ele recupere um pouco dessa queda e chegue em agosto e reverta. Exatamente o que eu estou falando. Ele vai tender a reverter. E nós podemos, mais adiante, ter quedas mais fortes e agressivas pela frente. Então, como é que eu posso operar isso daqui? Vamos dizer que eu, Augusto, já estou no mercado. Vou dar minha opinião e com base na minha experiência, tá? Eu realizei já 50% dos meus bitcoins em 108 e alguns em 110 mil dólares por unidade, tá? Principalmente bitcoins que eu comprei lá em 2022 ou antes. Então, 2021, 2020, 2019, 2023, ok? Esses eu estou vendendo, eu estou realizando, porque nós já estamos numa fase de distribuição e enfraquecimento de uma tendência de alta semanal. E a ideia é que depois tenha uma queda semanal. Por enquanto ainda não tem, tá? Ainda é cedo dizer. Então, o que eu acho interessante? Para quem é holder, ou para quem gosta de operar mais longo prazo e pegou 600% de alta do Bitcoin nos últimos 2, 3 anos, na minha opinião, é excelente ponto de ir fazendo realização parcial e fazendo caixa. E é o que eu fiz nos últimos dias. Eu tenho caixa, tá?
Desse caixa que eu construí, eu posso agora, por exemplo, fazer uma operação de curto prazo para o mês de junho e julho, que é o que eu vou montar. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ver o Ethereum cair até 2.380, tá? Um pouquinho abaixo dessa região. Eu vou comprar um pouquinho, nada parecido com o que eu entrei lá atrás, 2023, 2024, desse lucro que eu já realizei. Mas eu vou comprar aqui para tentar vender o mais caro possível em julho, ou seja, nos dias em que tiver em julho, dias mais fortes de alta, eu vou vender. E aí sim, eu vou realizar quase a totalidade do meu capital em cripto, eu vou ficar 80% fora. Em agosto, eu vou estar com apenas 20% dos meus bitcoins que eu comprei originalmente carteirados. E esses 20% de bitcoins vão ser aqueles 20% que dos últimos meses que eu comprei. Então, os últimos bitcoins que eu comprei assim mais caros agora nesse ano foram em março ali, fevereiro, março e abril. Esses ali eu vou manter. Agora todos os outros, onde eu tava com 600% de lucro, alguns eu tava com 300% de lucro, outros eu tava com 180% de lucro, esses eu estou vendendo. Na verdade eu já vendi, tá? E o Ethereum eu já tinha realizado 20% Ethereum em 2.780. Agora, né, 25%, eu ainda tenho Ethereum para realizar. Então esses eu ainda seguro. E inclusive pretendo comprar um pouco mais aqui de novo, voltar para melhorar, baixar meu preço médio um pouquinho, para tentar puxar meu preço médio para cá. Porque se eu conseguir comprar Ethereum aqui a 2.300, 2.280, eu vou tentar fazer uma operação de swing trade em que em um mês depois eu consiga vender ele mais caro do que eu comprei, talvez chegando a 2.800, talvez 3 mil dólares, talvez um pouco mais, porque a gente não sabe como é que vai ser a ampliação desse canal lateral. Mas eu sempre vou lembrar o seguinte: todos os dias que tiver uma queda mais forte, eu vou lá e compro um pouquinho, ou compro, para fazer uma operação de swing trade estruturada. Todos os dias em que tiver alta mais forte, eu não vou arrastar essa operação, eu não vou me preocupar em segurar para o fim do ano. Eu vou simplesmente vender e aproveitar o primeiro dia de alta forte que tiver, ou a primeira semana mais forte de alta que tiver, para vender, tá? E sobre a quebra de expectativa, então, tá? Nós tivemos uma barra de sinal de alta para o Ethereum. Vamos pegar o gráfico semanal, tá? Nós tivemos uma barra de alta, um sinal de alta que foi essa barra que rompeu essas duas médias de uma única vez. Tá certo? Ok. Se eu entendo que isso aqui é uma barra de sinal de alta semanal para o Ethereum e ele está devendo uma alta para a gente ainda, ou seja, ele pode entregar a alta ainda pela frente, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o pullback, né, desse movimento. Então eu pego aonde deu entrada institucional, eu tento comprar dois níveis. 2.380 que pegou hoje já. Então, aqui eu compraria parcial para entrada de swing trade, tá? Se ele cair mais um pouco, eu vou tentar comprar mais 2.240. Por quê? Porque em julho, se eu pego um movimento de pullback aqui dessa barra institucional, eu entendo que a minha chance de eu pegar uma alta no mensal depois e pegar mais um mês de alta antes do mercado de fato ficar muito ruim, muito feio, eu tenho chances de fazer uma operação de swing trade bem interessante aqui. E o melhor, essa barra aqui, ó, eu quero que prestem atenção nessa barra aqui, ó, nessa daqui, ó, essa barra aqui, ó. Essa barra aqui que tem uma grande sombra vendedora, ela esconde uma coisa. O mercado institucional, após fazer esse recuo breve aqui, ele vai querer vir buscar todo mundo que está com stop loss aqui. Então, o que eu pretendo? Eu pretendo comprar mais aqui, aumentar minha posição para fazer uma operação de swing trade de saída. Chegou aqui, quando ele estopar essa galera aqui, eu vendo tudo, realizo, embolso. E aí eu espero um período maior de tempo para voltar para o mercado de criptomoedas. Tá? É isso que eu vou fazer. É isso que eu pretendo fazer agora de forma operacional, aproveitando-se desse movimento de baixa aqui. E, com certeza, eu estaria 100% de fora de todas as altcoins. Ah, mas se o Ethereum subir, vai arrastar as altcoins junto? Não sei. O nosso ciclo agora, o Bitcoin está muito, muito, muito mais forte do que o ciclo
os ciclos anteriores ali no Bitcoin. Este é um ciclo do Bitcoin, ele não é um ciclo das altcoins, entendeu? E lembrando, nós temos ainda mais uma semana e alguns dias para completar o mês de junho. Então ainda há espaço para cair um pouquinho mais ou ficar um pouquinho mais lateral, para que no mês de julho ele de fato consiga entregar novamente algum tipo de movimento de alta. Mas depois desse período, pessoal, eu vou estar de fora do mercado. Agosto eu espero ficar assim com apenas 20% dos meus bitcoins das últimas compras que eu fiz esse ano. O resto, eu estou vendendo tudo, estou realizando tudo. Não recomendo ninguém fazer isso. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero assegurar um lucro de 600% no mínimo, né? Em alguns bitcoins que eu comprei. Em outros bitcoins eu vou ter ali um lucro menor, inferior, 200%. Outro... Se eu vendesse os que eu comprei agora recentemente, eu teria 30% de lucro. Tá? Mas 30% de lucro agora, neste momento, para mim não é interessante. Porque são bitcoins que eu acabei de comprar e eu paguei mais caro por eles e eu vou deixar o tempo entregar mais. Então esses bitcoins provavelmente vão ser vendidos daqui a 4, 5 anos. Agora está muito cedo, esses que eu comprei nesses últimos meses, tá? Então nesse momento eu vou agora avaliar o movimento de baixa que pode vir aqui a acontecer, entrar, pegar o repique de alta e no repique de alta eu vou sair e aí vazei. E aí eu vou criar conteúdo só de B3 e de mercado de ações. Tô brincando. Um grande abraço a todos aí, que Deus esteja com todos vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.